Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Rogério, Andressa, Lena, Karen, Luana, Gabriela Barros, Cristiane Costa. Pessoal, alguém me dá um ok no chat ou pelo áudio mesmo, só para eu ter certeza que. Ah, ótimo. Andressa já respondeu. Gente, boa noite. Eu creio que a maioria de vocês me conhece. Quem não me conhece, meu nome é Thiago Medeiros, sou professor aqui na MP. Eu coordeno a Alcateia há mais de 4 anos. Para a Secretaria de Educação, já tivemos, né, vários outros projetos com a Alcateia, então a gente tem experiência em trabalhar na Secretaria de Educação. Muitos de vocês, inclusive, já foram alunos, né, Alcateia, para a Secretaria, foram aprovados no concurso, aprovados também no último processo seletivo simplificado. E estamos aí com um tempo razoável. Processo seletivo já foi autorizado e tudo, galera, mas a gente tem toda aquela sequência de atos que devem, né, ser respeitados na administração pública para que de fato o PSS ocorra. Então, a gente está fazendo a Alcateia da melhor forma que eu acho. Um estudo de médio e longo prazo. A gente consegue, né, fixar bem, reter bem um conteúdo. Então, vocês optaram em estudar com antecedência, pode ter certeza que isso vai refletir na nota que vocês vão tirar, porque eu nem cogito aqui, tá? Alguém não ser aprovado. A minha intenção é a gente alcançar 100% de aprovação para vocês e que sejam colocações altas para que vocês possam escolher, né, a escola que vocês vão trabalhar. Eu conheço muito bem a realidade da Secretaria de Educação no DF. A minha esposa é da Secretaria de Educação, eu já trabalhei na Secretaria de Educação do DF, então a realidade tanto de sala de aula como a realidade também, né, do contrato temporário, de ter que organizar a vida para aqueles 2 anos, a expectativa de ser chamado o mais rápido possível, de não ir para banco. Eu entendo a vida de vocês, tá? A dor que é esse final de ano quando está encerrando um contrato. E todo o nosso atendimento, tudo que a gente for conversar, vai ser muito pautado nisso. A gente sabe que contrato temporário de Secretaria de Educação é uma forma de garantir o básico ali, né, para poder, às vezes, prestar outros concursos, para pensar no efetivo. Então, diante dessa realidade, pode ter certeza que a gente vai ter muito carinho, muito cuidado com a preparação de cada um de vocês. Tudo bem? Quero agradecer a confiança no projeto, confiança no Thiago, e isso vai refletir no trabalho que a gente vai fazer ao longo desses próximos meses com vocês. Beleza? Galera, o chat vai ficar aí aberto para vocês. É, Qualquer dúvida, pode mandar. A Rafaela, ela tá aqui me auxiliando, dando esse suporte para a reunião também. Às vezes eu não consigo dar uma olhadinha no chat, ela me dá um aviso aqui e eu respondo vocês, tá? Ao final também da nossa reunião, como eu sei que é muita informação que eu vou passar para vocês aqui hoje, a gente vai ter um tempinho ali para quem quiser pegar o áudio, fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade em relação a isso. Beleza? Pessoal, então vamos lá que nós temos aqui. Primeiro, alguns informativos básicos, mas que são necessários para a gente guiar a nossa consultoria. A nossa comunicação com a TEA, ela é feita através do Telegram. Espero que todos vocês já estejam no grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é onde a gente faz o envio das metas de estudo e também alguns informativos. Por exemplo, tem que marcar uma reunião, precisa fazer uma errata de algum material, alguma informação rápida que a gente precisa passar para vocês, a gente prioriza, né, o Telegram. Então é importante, né, que todos tenham um aplicativo e que a gente recomenda, inclusive, que você utilize o aplicativo no seu computador. Então tem como lá baixar o Web Telegram, assim como tem o Web WhatsApp, e utilizar no computador, porque vai facilitar o estudo de vocês, tá? E facilitar também esse acesso às metas. É, Além do grupo Telegram, a gente utiliza o e-mail do MP, o e-mail oficial, para fazer comunicações, mas é mais comunicação formal, de um contrato, né, de uma liberação de um curso, igual vocês já tiveram no momento da contratação, essa liberação.
O suporte ao aluno, o nosso atendimento, ele ocorre também pelo Telegram, mas não em grupo, tá? Esse atendimento, ele ocorre de maneira individual, através do nosso canal. Esse canal, ele já vai estar, após a reunião, disponível para vocês no grupo Telegram. Então, você pode mandar mensagem diretamente e, ao longo da semana, a gente vai atendendo vocês. O horário de atendimento do nosso suporte de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e na sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Aí a gente sempre pede, né, a paciência e o entendimento de que se uma mensagem for enviada fora desse horário, no dia seguinte a gente responde ali na ordem que for chegando, tá bom? E da mesma forma, no final de semana, eventuais mensagens no final de semana, segunda-feira, a gente aos poucos vai respondendo tudo o que for necessário, tá bom? Esse é o nosso suporte ao aluno. Galera, qual que é a principal função do suporte? Vocês podem ter dúvidas que são mais práticas, né? Por exemplo, um arquivo, uma errata, alguma solicitação mais técnica dessa forma, vocês vão fazer via suporte. A Rafaela vai fazer o atendimento de vocês. E se precisar alguma discussão que seja pedagógica, esse filtro vai ser feito e vai passar para mim. Então vocês vão ter contato direto comigo, né? Normalmente, quando chega ali alguma mensagem, imediatamente a Rafaela já passa para mim. Eu vou pegar e mandar um áudio para você. Às vezes chegam uns podcasts aí, mas não liga não. É com a intenção de orientá-los mesmo em relação à execução das metas, em relação ao estudo de cada um de vocês. Tudo bem? Então, suporte ao aluno, o nosso serviço de atenção a cada um de vocês. Banca, vamos lá. Gente, para o processo seletivo, pensando em 2023, banca IADES, não temos a segurança de que será a mesma banca ainda. A gente precisa entender que esses procedimentos da administração pública precisam ser respeitados, mas a IADES com certeza vai ser uma das referências que a gente vai utilizar, né, ao longo da nossa consultoria, pensando em questões de concurso. Mas também teremos questões do CESP, justamente para a gente fazer questões de julgar certo ou errado. Teremos questões de múltipla escolha. A ideia aqui, ao longo da consultoria, nas questões, a gente evoluir para efeito de conhecimento, de retenção do conteúdo, como se fosse mais uma fase, né, de conhecimento teórico. E não só fazer uma completa destinação da consultoria para IADES, porque isso não seria efetivo. Há vários tópicos, né, do nosso conteúdo programático que a IADES não tem sequer uma questão. Portanto, a gente ficaria nessa dificuldade de treiná-los em relação ao tópico estudado e, principalmente, dificuldade em aferir o resultado de vocês, que é o principal que a gente faz aqui dentro da plataforma, e verificando rendimento, se melhorou, se diminuiu. Então, isso é necessário que a gente tenha um número razoável de questões, e por isso a gente vai além da IADES, tá, pessoal? Então, a gente vai ter esse cuidado aí de separar sempre questões que estejam mais alinhadas ao seu concurso, mas que a gente não tem é, essa exigência de que sempre seja questões de IADES e que sempre seja questões de julgar certo ou errado. Terão questões de múltipla escolha, terão questões de outras bancas, mas sempre em prol da retenção do conhecimento de vocês. Beleza? Vamos lá. Conteúdo programático, pessoal. Conhecimentos básicos, língua portuguesa, noções de administrativo, aquele administrativo bem pequenininho, LC 840, que já vou te falar uma coisa. Os dados que a gente tem, desde das primeiras turmas que a gente fez de segredo de educação, nos mostram que a LC 840 é uma dor de muita gente mesmo. Lei Complementar 840 não é um conteúdo fácil de estudo para concurso público. Então a gente vai ter um cuidado bem especial com vocês em relação a desenvolver isso aqui. RID, por exigência legal, a gente já tem certeza que isso vai estar dentro do nosso PSS. Temas educacionais e pedagógicos, daquela parte geral. E legislações, tanto as legislações gerais como as legislações educacionais. Dentre essas legislações educacionais, tem tópicos aqui da educação da Constituição Federal, LDB, ECA, LODF, LBI, que vocês vão ter comigo, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Decreto 44918, que também, né, terão aula comigo,
que é a parte que envolve aí o combate ao machismo na rede pública de ensino do DF. Eu tenho uma aulinha para desenvolver com vocês sobre o tema, e PDPM, né? Tem diversas outras legislações, no total são 14 legislações educacionais que a gente tem que passar aí ao longo dos estudos. E a parte de conhecimentos específicos aí do componente curricular de atividades. Essa estrutura, né, aqui do, do nosso conogramático, ela vai ser trabalhada de maneira modular com vocês, tá? Então, o nosso foco é desenvolver primeiro os conhecimentos básicos e, aos poucos, a gente vai trabalhando esses temas educacionais, construindo uma base com vocês para depois, né, inserir aí conhecimentos específicos. Então, tem todo um sequenciamento que a gente vai seguir e é importante a gente respeitar esse sequenciamento. A gente sabe que existem algumas disciplinas em que determinados assuntos são pré-requisitos para entender outros. Então, nós começamos uma consultoria pré-edital. A minha intenção é fazer, né, em uma velocidade bem razoável com vocês, para que ninguém comece a atrasar, para que ninguém desmotive ao longo dessa caminhada. Então, tende a ser leve. Leve não significa que você pode fazer de qualquer forma. Eu preciso de muito empenho, muita disciplina de cada um de vocês. Mas eu também não quero sufocar, igual acontece quando está em turma pós-edital. Para vocês terem uma ideia, a nível de comparação, nós estamos com turmas do STM, que vai ter o concurso, né, na próxima semana. As metas do STM estão chegando aí a cerca de 5, 6 horas por dia. Então, e líquidas, então é muito tempo. Para vocês, como é um estudo pré-edital, o conteúdo a gente tem controle dele. Pode ser que venha novidades na publicação do edital, sim, mas estaremos preparados para essas novidades. Então a gente vai seguir isso aqui de maneira mais leve para não cansar ninguém, tá? Eu sei que muitos de vocês já estão trabalhando na série de educação como contrato temporário, às vezes vai chegando no final de bimestre, ainda tem RAV para poder fazer, tem um monte de coisa para fazer. Então a gente tem esse cuidado, porque perdê-los no meio do caminho é a pior coisa para a gente. A gente teve um lema que inclusive nasceu na nossa primeira turma de série de educação, que é o ninguém fica para trás. A gente não quer que ninguém mesmo fique para trás ao longo dessa caminhada aí para contrato temporário, tá? Então, para isso, a gente vai ter cuidado aí no dimensionamento do tempo também com vocês. Conteúdo gramático padrão. Agora vamos lá para entender um pouquinho mais do método, como que a gente trabalha aqui dentro do Alcateia, quais são os nossos fundamentos em relação à consultoria, e depois eu vou te mostrar isso de um ponto de vista mais prático. Quando eu estou falando com professores, vocês entendem, né, muito da aprendizagem e sabe que, às vezes, quando a gente está estudando para um concurso público, tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade sobre aprendizagem vai ficando de lado, né? A gente quer consumir mais rápido, consumir de qualquer forma aquele conteúdo ali, e às vezes a retenção acaba sendo baixa, principalmente porque as pessoas têm muita dificuldade de conjugar o estudo passivo com o estudo ativo. Né? Muita gente tem dificuldade de assistir uma videoaula, né, e conseguir produzir, personalizar um material que esteja ali 100% adequado ao tema que você está estudando. Então, na nossa prática online, EAD, muita gente acaba começando estudando para concurso público e ficando só aqui, olha, só nas videoaulas, ou eventualmente no curso presencial, igual no MP, sem grandes aprofundamentos, sem, por exemplo, leitura. A vida inteira a gente aprendeu por leitura. A gente ensina os nossos alunos, né, em sala de aula a lerem. E por que que chega em concurso e abandona isso? Então nós vamos retomar, né, esse meio tão bom que é a leitura em PDF para absorção de conteúdo. Vai ser tudo? Claro que não. Claro que não. O ideal aqui é conjugar videoaulas com PDF, mas tem alguns temas que serão só videoaulas, terão temas que nós trataremos somente em PDF. Cada assunto dentro de cada disciplina, nós vamos optar por uma estratégia específica, sempre pensando na efetividade, sempre pensando, né, na retenção e no desempenho de vocês, tá bom? PDF, lei seca, lei seca. A depender da banca que cair para vocês, a gente sabe que existem bancas que têm uma predileção, né, acerca da literalidade desses documentos que a gente tem que estudar.
Então a gente vai criando essa rotina para vocês e não precisa correr atrás da lei seca e nem do PDF. A gente já deixa separado para vocês. A gente já deixa indicado na própria meta de estudo como que você vai fazer. Então não há uma preocupação aqui. Igual é muito comum a gente começar algumas carreiras aqui na Alcateia e ela perguntar, professor, vai ter vadimeco? O que é o vadimeco? É aquele compilado com um arquivo, né, compilado com todas as leis que caem no concurso. Gente, para quê? Não tem necessidade, porque às vezes pode até frustrar alguns. Imagina a gente compilar a legislação e chegar a um documento com 800 páginas. Então a gente vai separando aos poucos. Aquilo que é dividido é mais fácil da gente conseguir vencer. E esse um dos grandes fundamentos que a gente tem aqui na Alcateia. O conteúdo é grande, mas a gente vai fracionando aos poucos para a gente conseguir vencer todo o edital. Então, lei seca nós vamos trabalhar. Só que a grande diferença que eu quero que vocês tenham nessa preparação conosco aqui na Alcateia é justamente sair desse estudo passivo e a gente abraçar um estudo mais prático, um estudo ativo. De qual forma? Existem várias técnicas de estudo ativo, desde flashcards, mapas mentais, esquemas, é, recapitulação, existem técnicas relacionadas também a resumos, mas nem todas as técnicas vão funcionar aqui em concurso público. A gente precisa encontrar um meio termo entre um estudo ativo de qualidade, mas também uma gestão de tempo eficiente. E tem aluno que não faz absolutamente nada, até para grifar o material já é uma dificuldade, né? Fazer pequenas anotações já é uma dificuldade. E outros, às vezes, exageram nessas anotações, exageram nos resumos. Você pega o resumo, praticamente é uma transcrição da aula, né? Até o espirro do professor está ali naquele material. Então, esses dois polos não são bons. Aquele estudo completamente passivo e aquele exagero também em relação a resumos. A gente vai encontrar um meio termo aí ao longo da consultoria, né? Justamente para que a gente consiga uma carga horária razoável, que não canse vocês, mas que seja, novamente, repito, efetiva em relação ao que a gente quer. Esse estudo ativo, ele vai focar aqui na produção de material personalizado. E o que eu indico para vocês? Como é pré-edital, dá para fazer resumo? Dá. Dá para fazer mapa mental? Dá. São extremamente eficientes. Extremamente eficientes. Mas não precisa fazer de tudo. A maioria das metas vão ter um PDF acompanhando a videoaula. E seria muito interessante que vocês acompanhassem essa videoaula e já fossem fazendo os grifos, já fossem fazendo as anotações diretamente nesse PDF. Assim você enriquece esse material que a gente já disponibiliza para vocês e principalmente as nossas revisões de conteúdo só vão funcionar, e vocês vão perceber mais à frente quando eu falar disso, só vão funcionar se você estiver personalizando o seu material. Se você estiver grifando, estiver fazendo apontamentos, porque caso contrário, quando chegar o dia da revisão, não vai ter nenhum tipo de sinalização naquele PDF do que você precisa ler, do que é mais importante. Então, já no seu primeiro contato com a leitura, com a meta, você vai fazer breves destaques para que a revisão funcione efetivamente, tá bom? Material pessoal, estudo prático, e aqui, olha, é o que eu digo que é o coração da Alcateia, gente. O coração da Alcateia são as questões. Afinal de contas, tudo que a gente estuda para concurso público não adianta, né? Não adianta a gente passar por todo o conteúdo gramático, achar que entendeu todo o conteúdo ali proposto, mas na hora de colocar na prática, de marcar as bolinhas lá no gabarito, isso não mostrar como realidade. Então a gente precisa que as questões sejam, de fato, um dos principais pontos da nossa preparação nos próximos meses. Essas questões, pessoal, a maioria delas vão no próprio PDF para vocês, quando for questão autoral, quando for questão, né, de algum dos nossos professores, e principalmente através de plataformas de questão, através do que concursos, onde a gente já deixa separadinho para vocês as questões, você não precisa ir atrás. As questões já são separadas através de um hiperlink, onde você clica e já é direcionado automaticamente. Então, quando eu falo que é o coração da Alcateia, não se preocupe, porque essas questões a gente já vai separar para você só vai ter que sentar e executar, ok? Ainda sobre
essa discussão sobre estudo ativo e estudo passivo, tem dois erros aqui na hora de estudo para concurso público que a gente acaba, né, reconhecendo, e sempre eu faço esse alerta para vocês. Que seria aqui, olha, o concurseiro Netflix versus o concurseiro Frankenstein. O que é isso aqui, professor? O concurseiro Netflix é aquele 100% passivo, aquele da videoaula só, aquele que vai presencial, cruza os braços assim, ó, igual nossos alunos também na secretaria, né? Cruza os braços, né? E fica olhando, às vezes nem olhando para você, olhando para o nada. Gente, dificilmente vai ter uma absorção, né, para a realização do certame. Dificilmente. Quando se fala, né, em memória, a memória visual, por exemplo, isso é 0,0001% da população mundial que tem isso. Então não é uma regra, não é uma realidade. Você pode até mesmo assistir uma aula com os braços completamente cruzados ali e um dia depois conseguir fazer questões, uma semana depois fazer questões, mas e 2 meses depois? E 3 meses depois? Será que realmente esse conteúdo ficou na sua cabeça? Tem como você fazer uma recapitulação rápida daquilo que você estudou? Não tem, você não produziu nada, tá? Agora, também a gente não pode exagerar e virar aqui o concurseiro Frankenstein, aquele que quer aplicar no mesmo conteúdo diversas técnicas diferentes. Ele acaba de estudar ali, por exemplo, tendência pedagógica e quer fazer uma tabela, quer fazer um mapa mental, quer fazer um resumo. Não dá para exagerar nas técnicas também. O equilíbrio é que a gente vai buscar ao longo das próximas metas. E mais um detalhe: quando eu falo em concurseiro Frankenstein, eu também tenho que fazer um alerta em relação ao material, tá? Para que a gente já tenha essa discussão aqui bem madura entre nós e bem aberta, bem sincera. Gente, por conhecer bem o público da Secretaria de Educação, eu sei que muita gente, às vezes está fazendo aqui a Alcateia comigo, mas também está fazendo um curso com o Madá, está fazendo um curso com o GRAM, está fazendo presencial no MP. E isso é normal, eu acho que é super válido a gente correr atrás e ter opções em relação aos nossos estudos. E, obviamente, vai ter gente que vai estar 100% Alcateia. Legal, legal pra caramba. E eu tenho certeza que a gente vai te entregar esse conteúdo, né, de maneira muito satisfatória. Mas quem tem muito material, muito acesso a outros professores, eu quero fazer um alerta. Ninguém agrada a todo mundo. Isso aí é uma premissa que a gente tem que ter na cabeça. Às vezes vai entrar, por exemplo, uma, uma meta de lei brasileira de inclusão com o Thiago, né? Tá lá, vai chegar a meta para você, professor Thiago Medeiros, aula tal, aula tal. Aí você fala assim, mas eu não gosto do Thiago. Ah, o do Thiago é muito ruim, não gosto do Thiago, tal, 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 tal. Gente, não adianta é, é, reclamar do professor, porque é aquele professor que tem, entendeu? Mas só que daí você tem, por exemplo, o GRAM. Aí lá no GRAM tem outro professor que trabalha LBI. Quer assistir por ele? Gente, sem problema nenhum, tá? Não tem problema vocês buscarem em determinados conteúdos, disciplinas, assuntos, outros professores que vocês têm mais afinidade. A gente vai propor aqui professores excelentes, professores de renome dentro do MP, dentro do cenário de concurso público, para dar aula para vocês. Mas não bateu, né? Não bateu o santo com um ou com o outro. Tranquilo, pode buscar em outro lugar. O que que eu preciso que você faça aqui na Alcateia? As questões. Então, imagina que você não pegou LBI comigo. Quis pegar com o professor Carlinhos, que é meu amigo também, lá no GRAM. Ora, fez LBI com o Carlinhos? Volta aqui na Alcateia e faça a nossa lista de questões, porque daí a gente vai conseguir comparar. Olha, a Maria foi lá, pegou estado da PCD com o Carlinhos, mas ela atingiu o mínimo que a gente estabeleceu de pontuação. Pronto, pronto, resolveu a vida, tá? Resolveu a vida. Então, é uma questão de maturidade mesmo, de escolhas, que, óbvio, ao longo da consultoria a gente vai também alinhando com vocês, a gente vai adaptando o que for necessário, tá bom? Ciclos de estudo. O que que do nosso método a gente tem aplicado e visto resultado? É um ciclo baseado no VPQ. Simples, aqui não tem nada mirabolante, tá? É um método simples. É um método baseado em videoaula, PDF e questões. Por isso, VPQ. Videoaula, PDF e questões. Um ciclo de estudo, ou uma sessão de estudo, eu prefiro chamar de sessão de estudo, inclusive,
Dentro do Alcateia, ele segue essa regra. Videoaula, PDF, questões. Existem pequenas variações, como eu lembro para vocês, às vezes nós vamos só para o PDF e questões, só videoaula e questões, em alguns casos apenas questões também. Isso a gente vai adaptando ao longo da consultoria. Mas, em regra, nós temos o VPQ. E é importante entender o seguinte, a videoaula, ela deve ser acompanhada pelo PDF. Não é uma fase distinta, não é videoaula e depois PDF. A gente vai precisar aprimorar um pouco, né, essa conjugação de meios, a videoaula e PDF. E por que eu digo isso? A maioria dos PDFs, eles vão estar muito alinhados com a videoaula que você está assistindo. Então fica muito mais fácil você fazer as anotações, muito mais fácil você fazer os grifos já diretamente, do que esperar terminar as videoaulas e depois ir para o PDF. Quando for um PDF que está mais robusto, que está mais completo que a videoaula, aí a gente vai separar em etapas, do tipo, ó, assista a videoaula tal, 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 e depois leia o PDF. Quando não tiver separado, priorize fazer os dois juntos, tá? E por último, toda sessão de estudo no Alcateia, toda sessão, a gente finalizou um assunto, a gente vai para as questões. Tá? As questões, além de ser importantes para dar segurança de aprendizagem sobre o tema teórico que a gente acabou de ver, também ela é necessária para que a gente colha o rendimento de vocês e faça aqui comparações com os colegas, com as demais turmas que a gente vai ter aí ao longo dos próximos meses, e assim te mostrar se você está ou não no caminho certo, dentro de cada disciplina, dentro de cada assunto estudado, tá? Você vai ter um farol claro, um direcionamento claro sobre o resultado que você tem que alcançar. Por quê? É muito comum, quando a gente está estudando, às vezes alguém vai lá para mim assim, ó, se você estiver acertando 80%, tá bom. 80% tá bom? Depende da disciplina. Tem disciplina que, de fato, volto lá, LC 840. Se tiver com rendimento de 80%, tá bom. Tá bom. Agora, existem disciplinas, por exemplo, PDPM. PDPM é uma realidade aqui no Cadeia que a nossa referência é 95%. 95%. Então, tá vendo? O 80% lá não está servindo, o 80% não está atendendo a necessidade. Então, dentro do Alcatel, você vai ter isso mais claro, através da nossa técnica, qual é a porcentagem ideal dentro de cada uma das disciplinas, tá bom? E isso por conta da sessão de estudo. Um ciclo semanal vai ser baseado, né, em 3 sessões de estudo. 3 sessões de estudo que a gente está propondo para vocês aqui na Secretaria de Educação. Significa que você tem terça e quinta livre? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Porque você pode começar uma sessão de estudo aqui na segunda e ela se estender para terça-feira. Pode começar uma sessão de estudo aqui na quarta-feira e se estender para quinta-feira. Na sexta-feira, normalmente, a gente coloca uma meta mais reduzida para que você não jogue para o sábado. Por quê? No sábado é dia de revisão. No sábado a gente vai retornar no que você fez ao longo da semana, tá? Nossa chamada revisão semanal. E como funciona essa revisão semanal? Lembra que cada sessão de estudo, nós separamos aqui uma quantidade X de questões. Vamos considerar a hipótese de 30 questões por sessão de estudo. Ao final da semana, você fez 90 questões. E o que a gente faz? A gente cria um caderno com essas 90 questões que foram feitas ao longo da semana e você vai repetir. Vai falar assim, pessoal, eu vou repetir todas as questões. Vai ser muita coisa. Vai ficar muito pesado no sábado. Você não vai repetir todas as questões. Porque quando você receber esse caderno aqui, com 90 questões, a gente ensina no roteiro da meta a você utilizar um filtro no site de questões. Esse filtro no Q-Concursos, você vai fazer o seguinte, ó, você filtra pelas questões que você não fez, porque pode acontecer, né? Imagina que ao longo da semana estava com pouco tempo, não conseguiu fazer todas as questões propostas nos cadernos. Ótimo. No sábado você corrige. No sábado você faz as questões que você não fez e também filtra as questões que você errou. Aí você vai direto na sua dor. É uma revisão personalizada na sua dor, uma revisão personalizada naquilo que você errou. Então, a nossa revisão vai ser amparada
dessa forma, em cima das questões, mas também em cima do PDF. Lembra que eu falei, tem que personalizar o PDF. Imagina que você fez isso. Personalizou o PDF de cada uma das metas. E o que seria essa personalização? Grifos, breves apontamentos, um mapa mental ou outro que você conseguiu encaixar porque aquele tópico era muito importante, daí você fez. Ora, o PDF está rico. Quando chega no sábado, no dia de revisão, você não precisa ler todos os PDFs novamente. Você vai justamente naqueles pontos onde você já grifou, aqueles pontos onde você já sinalizou que é algo importante. E vai ter um segundo contato com o PDF. Nesse segundo contato, você pode enriquecer ainda mais esse PDF. Pegar aquela questão que você errou, por exemplo, copiar ali o comentário do gabarito dela e colar no seu PDF, acrescentar o motivo do erro, né, ali do conteúdo que você estudou, mas não conseguiu acertar as questões. Então, na revisão, enriqueça ainda mais, aprimore ainda mais o seu PDF. Porque lá no final da preparação, quando a gente voltar nele novamente, aí, gente, vai ser aquele material mais lindo, mais perfeito do mundo, porque ele está com a sua cara, ele está personalizado nos seus erros e nos seus acertos. Beleza? Então, o ciclo semanal é importante justamente porque a revisão vai entrar nele. O nosso fluxograma da consultoria, para vocês entenderem, né, com um olhar aí de cientista, um olhar mais sistêmico. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Eu gosto de dividir assim, dessa forma, para você entender que acréscimos irão acontecendo ao longo da consultoria. Na fase 1, o estudo teórico, com produção de material pessoal, a sua personalização, questões de concurso. Então, VPQ. VPQ. Somado às revisões do sábado, que é o ciclo de revisão semanal, e lei seca, que também vai aparecendo para vocês. Mas lembra que a lei seca a gente já separa e já coloca junto da sua meta de estudo. Fase 2, a gente repete a mesma coisa, só que a gente começa a entrar com simulados temáticos. O que são os simulados temáticos? Imagina que daqui um mês e meio, mais ou menos, a gente termine língua portuguesa. Concluir língua portuguesa com vocês, aí eu vou fazer um simulado só de língua portuguesa. Colocar lá 150 questões de língua portuguesa, um monte de texto para vocês lerem, mas vai servir como mais uma revisão de conteúdo. Porque quando você terminar, por exemplo, LDB, ECA, LBI, eu somo as 4, 5 leis e faço um simulado só daquelas 4, 5 leis. Assim eu consigo aferir cada vez mais, sabe? Como que vocês estão no conteúdo através do ranqueamento dos simulados e também coloco vocês para revisarem constantemente, tá? Essa é a ideia dos simulados temáticos. E lá na fase 3, quando a gente já tiver aí 70% do conteúdo finalizado, além dos simulados temáticos, a gente começa com os simulados completos, um simulado geral, né? Trazendo aí aquilo que a gente entende que será mais próximo à sua prova para você poder ir treinando, tá? Treinando não só o conteúdo, mas treinando também a ideia do marcar X. Se no seu caso é melhor marcar todas as questões, se no seu caso é bom chutar ou não é bom chutar, porque vai anular. A gente ainda não sabe como vai vir esse edital. Se uma errada vai anular uma certa, se vai ser duas erradas anular uma certa, ou como foi no último certame, três erradas anular uma certa. Pode vir de qualquer forma. Então a gente tem que estar preparado até para isso. A gente vai treinando nos simulados o que é melhor, deixar em branco ou não. Treinando, porque não existe uma regra. Não existe uma regra. Qualquer pessoa que fala que existe uma regra, não, tem que fazer todas, não, tem que fazer 90%, está errado. Eu tenho que medir isso individualmente. Como que a gente faz? Treinando, treinando. Depois a fase 4, gente, é o finalzinho da consultoria, onde a gente faz uma revisão acelerada com vocês. Essa revisão acelerada, a gente retorna novamente em todo o conteúdo que foi estudado, justamente indicando para vocês novas questões sobre o tema e também trazendo um material, que a gente chama de material de reta final, onde a gente traz dicas de cada disciplina. Vai ter lá várias dicas de LC 840, várias dicas de RID, bem objetivas, bem diretas mesmo, para você ler ali na véspera da sua prova. Além disso, né, eu separo aí 3 professores daquelas disciplinas onde, ao longo da consultoria, eu percebi que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, e convido esses professores, né, para poder fazer uma reunião com vocês. Não essa de alinhamento, igual eu estou fazendo, mas uma reunião de conteúdo mesmo. Porque daí eu passo para ele, falo assim, ó, imagina que eu vou chamar a professora Suzeli. Suzeli, as meninas aqui estão com dificuldade em direito administrativo LC 840, foi a disciplina onde tiveram uma nota mais baixa.
Então, está aqui o resultado é de 60%. Então, prepare sua aula com base nisso aqui. Então, ela é muito mais efetiva. Essa aula com esses dados que eu passo para o professor acaba sendo extremamente efetivo. Beleza? Esse é o nosso fluxograma. Agora, pensando diretamente na turma de vocês, como será a nossa distribuição? Aqui na Alcateia a gente já fez de tudo. A gente já teve meta diária, meta semanal. A meta diária, ela é efetiva, porém, se começa a ter atraso, vira uma bola de neve. E muitos alunos acabam perdendo o engajamento por conta desse atraso cumulativo. Imagina, uma criança ficou doente na família. 3 dias para tratar de uma gripe, se você não conseguir estudar, já acumula muita coisa. Então, a gente não opta mais em nenhuma turma, não é só porque é segredo de educação, não. Em nenhuma turma a gente faz meta diária mais. A gente adota 3 metas por semana. Segunda-feira, quarta e sexta-feira. Agora, repito, não significa que a sua terça ou quinta são livres. Eu até coloco aqui para poder riscar isso aqui para você. Não significa que é uma liberdade. É porque é bem possível que, a depender do tempo que você tenha aí disponível diariamente de estudo, você vai precisar da segunda e da terça-feira para resolver a meta 1. Você vai precisar da quarta e da quinta-feira para a meta 02. Sexta-feira, como eu falei no começo da consultoria, são metas mais leves para que você não sobrecarregue o seu final de semana, tá? Então, essa vai ser a nossa distribuição. E detalhe, lembra do VPQ, videoaula PDF questões? Essa frase aqui é muito importante, ó, para a gente deixar já alinhado. O estudo do método Alcateia, ele é um estudo integrado e não isolado. O que significa isso? Que quando a gente fala em VPQ, é videoaula e PDF e questões é a regra, mas pode ser e ou, como eu havia falado com vocês. Eu posso ter só videoaula em questões, só videoaula em PDFs, só PDF questões. Então, o método ele vai sendo adaptado a cada disciplina, tá, pessoal? Não esperem que 100% do que está na videoaula esteja no PDF. 100% do PDF esteja nas questões. Tudo faz parte do estudo. Então, pode ocorrer, por exemplo, de uma questão que está lá na sua lista não ter sido abordada nem pela videoaula nem pelo PDF? Pode, pode. Aquela questão ali, entenda que ela também é uma das fases do estudo teórico. Que bom que aquela questão está ali na nossa lista e ela não foi vista nem na videoaula nem no PDF, nenhum conseguiu atender. Por quê? Porque agora, quando eu pego a questão isolada, eu vou olhar os comentários e, com base nos comentários, eu vou enriquecer o meu PDF. Então, o estudo é integrado. Só lendo aqui rapidinho para vocês. Olha só. O método Alcateia tem como base a estrutura VPQ. No entanto, é fundamental compreender que nenhum dos 3 elementos é autossuficiente isoladamente. Isso significa que as questões não servem apenas para testar o conteúdo assistido ou lido, mas funcionam como uma etapa ativa de aprendizado, que amplia o contato com o conteúdo teórico por meio de comentários e resoluções. Vou te mostrar como ir atrás dos comentários. Nem todas as questões estarão necessariamente abordadas de forma explícita nas videoaulas ou no PDF. Algumas trazem aprofundamentos, interpretações ou abordagens complementares, justamente para estimular a consolidação e ampliação do conhecimento. Por isso, é natural e até mesmo esperado que certas questões das metas não estejam literalmente previstas nos materiais teóricos. Isso pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer também por um erro. A gente está ali estudando, por exemplo, LC 840 e caiu uma questão de 8.112. Aí não, aí o erro é nosso e a gente corrige, né, com tranquilidade, pessoal. Veio alguma questão que está fora do conteúdo, você pode ir lá no suporte e falar assim, ó, Rafa, essa questãozinha aqui eu acho que não está no nosso conteúdo não, você pode verificar? Aí a gente vai acionar a equipe, vai verificar e retirar. Mas eu estou te falando de conteúdo programático e não necessariamente do assunto estudado, porque no assunto estudado pode ser que a gente utilize a questão justamente para abraçar um pouco mais de conteúdo teórico, tá bom? Fluxograma das metas. Vocês já têm acesso às videoaulas do MP, já foram cadastrados no curso. Esse curso, pessoal, algumas coisas estão em gravação, outras a gente vai adaptar ao longo dessa semana.
corrigir aqui a inserção de alguns documentos, então ele não está completo. A gente vai, né, aos poucos, ao longo das metas, já colocando tudo certinho para vocês. E você não precisa se preocupar, porque o conteúdo que tem que estar na plataforma é o conteúdo que a gente colocar na meta de estudo. E ele com certeza vai estar lá no dia da entrada da meta, tá? Como que você vai consumir? Através das metas, que eu falei um monte de vezes agora, mas não te mostrei nenhuma meta de estudo, né? Já já vou mostrar para vocês como funciona, né, visualmente falando. Cada meta de estudo vai ter um estudo dirigido, né, te guiando a como seguir o roteiro, e no final do roteiro a gente vai ter um link no caderno que vai te direcionar para o que concursos, onde você vai fazer as questões lá. Aí vamos lá, isso aqui é importante. No site do MP, no próprio atendimento do comercial, a gente já passa isso aqui para vocês, mas vez ou outra alguém chega depois no suporte, né, perguntando sobre o que concurso. Que concurso é uma das 3 plataformas que existem no mercado de questões de concurso público. Quais são as 3 no mercado? Nós temos o Gran Questões, o Que Concursos e o Tec Concursos. São plataformas só de questões, só de questões. Então, cada uma delas vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu vou te falar por que que a gente escolhe o que concursos, né, e por que que você precisa dele para executar nossas metas. Começar falando do GRAM. Eu também dou aula no GRAM, então aqui eu falo com tranquilidade. Melhor ponto do GRAM, ponto positivo do GRAM, é gratuito. O GRAM Questões é gratuito. Então, cara, isso é muito bom. Mas o ponto negativo é a plataforma mais recente de questões que nós temos. Então, ela não tem um banco de dados tão grande quanto os demais e, principalmente, não tem uma quantidade de comentários tão grande quanto os demais. Alguns comentários são feitos pela inteligência artificial, então eles não estão tão aprimorados como o Tec e o que concursos, beleza? Tec concursos, qual que é o ponto positivo dele? A tecnologia. Ele é muito fácil de operar e ele nos dá muitas ferramentas para construção de cadernos, mas só que ele é muito caro. Ele é muito caro. Ele é o mais caro de todos eles. E, além disso, o Tec Concursos, ele tem um banco de dados menor do que o Q Concursos. Q Concursos é o que a gente opta aqui. Ponto negativo. Fala do ponto negativo do Q Concursos. A tecnologia. Fazer os cadernos de questões dá muito trabalho. Mas para vocês não vai ser problema, porque a gente já faz para vocês. Então, o ponto negativo da plataforma já é resolvido pela Alcateia. E o que é isso, fazer caderno? É você ir lá filtrar dentro do tema, filtrar o assunto, escolher a questão certinha que esteja adequada à disciplina e assunto. Isso é difícil porque esses filtros eles não funcionam perfeitamente. Então a gente tem que, às vezes, fazer algo quase que de questão por questão para poder funcionar perfeitamente para vocês, tá? Isso é o ponto negativo, que percebam, não vai impactar vocês. Ponto positivo, é o que tem o maior banco de dados. Porque já tem quase 15 anos de mercado. Então tem muita questão e muito comentário, porque o mais importante para mim aqui são os comentários dessas questões que vocês vão usar, né, aí ao longo da execução das metas. Beleza? É o mais popular, então o maior número de pessoas tem que concursos, e é o que tem assinatura também aí mais acessível de todos eles. Toda essa resolução de exercício, todos esses roteiros, eles são adaptados para cada disciplina. Então, por isso que alguns, videoaula, PDF, lei seca, em alguns casos, até mapas mentais, a gente já deixa pronto para você. Então, essa adaptação vai ser com base na importância, na incidência de cada um dos assuntos que a gente abordar. Mentorize. Isso aqui é agora a nossa plataforma que você tem que entender um pouquinho. Mas antes de ir para a Mentorize, deixa eu te mostrar um negócio aqui. A sua semana, como vai ser? Estamos hoje aqui na nossa reunião inicial. E o que que você vai fazer quinta e sexta-feira? Um diagnóstico de aprendizagem. É o que a gente deveria fazer, né? Sempre que a gente começar a estudar por alguma coisa. Primeiro, enxergar o nosso repertório. Primeiro, enxergar o que a gente já desenvolveu na vida sobre o conteúdo. E depois olhar para frente. Então, na Alcateia, a gente tem como fundamento de diagnosticá-los antes de partir para o estudo propriamente dito. Nós teremos 2 dias de diagnóstico. E o sábado você responde para a gente uma anamnese, onde eu faço perguntas bem específicas para cada um de vocês, para que eu possa entender um pouco mais da realidade de cada um.
Como funciona esse diagnóstico? Olha aqui, ó. Isso aqui é o que vocês vão receber já amanhã para poder executar. Diagnóstico 1, coloca lá carga horária, é uma sugestão de carga horária, tá, pessoal? Tem gente que vai fazer mais rápido, tem gente que demora mais. É uma sugestão com base, né, nas consultorias passadas. Eu explico, né, o que é cada método que a gente estuda com vocês. Você vai ter sempre aqui uma meta-aprendizagem, né, o porquê daquela técnica e as disciplinas. Para amanhã vai entrar língua portuguesa, administrativo, 840, RID e legislações. Não todas. As legislações, né, que não são educacionais, a gente vai trabalhar amanhã com vocês. O que você vai fazer? Responda as questões sem consulta em material nenhum. É importante isso. Não façam consultas. Fez as questões que já estão aqui, ó, separadinhas para vocês. Forma de prova, ó, português. A gente com corredação oficial, tá, pessoal? Mesmo no último concurso tendo alteração, tendo retificação do edital depois, a gente preferiu colocar aqui que a gente já testa isso também, porque pode ser, né, uma das novidades que a gente tem aí para o próximo certame. Administrativo, LC 840, RID e as legislações. São 86 questões que vocês vão fazer amanhã. Vai sentar, tirar um turno ali do dia para poder fazer isso para a gente. Terminou as questões. Quem conseguir imprimir, excelente. Quem não conseguir, não tem problema. Recurso tecnológico está aí para isso. A gente, né, faz no computador, anota o gabarito no cantinho. Depois que você tiver com esse gabarito anotado, você vai inserir esse gabarito na nossa plataforma chamada Mentorize. Essa aqui, ó, que está na tela. Mentorize é a nossa plataforma aqui da Alcateia, onde a gente vai, né, acompanhá-los ao longo da consultoria. Depois da reunião, tem um videozinho que vai subir para vocês para mostrar sobre o cadastro. Você vai fazer o cadastro aqui nessa plataforma, tá? Cadastro simples, e-mail, senha, nome, sobrenome e apelido. Apelido é porque quando a gente faz ranqueamento público nos simulados, quem, né, na sua individualidade não quiser que o seu nome apareça lá, você pode colocar um apelido, daí só sai apelido. Então só você vai reconhecer se você está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo colocado, tá? Isso vai da individualidade de cada um. Fez o cadastro amanhã, você vai ter paciência, porque a gente vai puxando aluno por aluno para dentro da sala. Depois que você já tiver cadastrado, aí você vai entrar com o seu login e senha e vai aparecer isso aqui para você. Só que provavelmente só vai liberar para vocês no finalzinho do dia, tá? No finalzinho do dia. Aí você vai entrar lá na sua turma, sempre clicar aqui, olha, selecionar a turma, Secretaria de Educação, professor temporário. Tá tudo em branco ainda porque vocês não executaram nada, então não tem dados aqui para a plataforma mostrar, mas ela vai mostrar rendimento, mostra seu desempenho geral, quantas questões você fez, ela te dá uma visualização, gente, muito completa dos seus estudos. E eu, como gestor disso aqui, eu ainda tenho mais informações, porque eu comparo. Tenho várias tabelas que vão se comunicar aqui, que eu vou conseguir, por exemplo, atender a Andressa e verificar que a Andressa está bem em tal disciplina, mas ela está ruim em outras. Por quê? Porque os demais alunos estão atingindo performance melhor do que ela. Então, a plataforma é essencial na preparação. O que você vai usar na plataforma amanhã? Lembra do diagnóstico? Você vai inserir aqui, ó, é um diagnóstico de conhecimento prévio. Você vai fazer as questões, depois que fizer as questões, vai vir aqui executar e passar o gabarito. Lembra que você fez o gabarito lá, anotou o gabarito certinho? Vem para cá e passa o gabarito das questões aqui. Façam todos. Ah, professor, pode deixar em branco? Não. Agora, gente, não é para simular. Agora é para você responder. Ah, mas tal assunto eu nunca estudei. Não importa. Isoladamente, pode ser que a gente não estudou algum assunto, mas a gente tem repertório de vida, às vezes, para pensar sobre. Então, vocês vão responder tudo. Não tem essa história de deixar em branco por agora. O deixar em branco é uma discussão que a gente vai ter lá na fase 4 da consultoria. Agora eu quero que vocês executem. Tá tudo separadinho aqui, olha, com a numeração de acordo com o seu diagnóstico. Ao final, você vai enviar esse documento. Enviou o documento, pronto, encerrou o dia. Encerrou o dia. Fez tudo que tinha que fazer. Só vai esperar sexta-feira e repetir o processo. Sexta-feira chega a parte de conhecimentos pedagógicos, né, os temas educacionais, e o restante de legislações. Também deve ter umas 60, 70 questões. Você vai executar, colocar na Mentorize, pronto. Encerrou a sua sexta-feira. Chegou no sábado, o que tem no sábado? Novamente, você vai voltar lá na Mentorize, vai clicar aqui, ó, diagnóstico de novo, só que é diagnóstico agora de anamnese.
Pegar outra turma aqui, ó. Anamnese, você vem aqui executar. Aí tem uma série de perguntas para eu poder te conhecer melhor. Tempo de preparação para o concurso público, sua idade e área de formação, se você já trabalha de contrato temporário, já trabalhou de contrato temporário. São informações que vão me subsidiar a fazer melhores atendimentos de vocês, a conhecer melhor as individualidades. Se você já teve contato com as disciplinas aqui estudadas, o que que você tem mais dificuldade, o que que você tem mais facilidade, o tempo, né, que você tem disponível para a nossa consultoria ao longo do dia, 1, 2, 3, 5, 6, 7 horas diárias, horas líquidas. Então você vai responder. Tem algumas perguntas que são bem pessoais mesmo, mas vai nos ajudar a traçar um perfil de cada um de vocês. Então façam com muito carinho, se empenhem em escrever aqui. Quanto mais vocês escreverem, mais eu vou ter subsídio para conhecer a realidade de cada um de vocês e depois poder fazer atendimentos que são mais efetivos. Tudo bem? Fez a anamnese no sábado, acabou. Domingão, chama a família e fala assim, ó, família, sabe o contrato temporário que todo ano eu estudo, né? Que me dá o meu trabalho para poder pagar as contas aqui? Pois é, já comecei um projeto para ele, comecei a estudar. Então eu preciso do apoio de vocês. Preciso que entendam que em determinado momento, quando eu fechar ali e estiver em cima da mesa estudando, não me enche o saco. Fala com o maridão, fala com as crianças, fala com a esposa, porque a gente precisa, né, de disciplina, pessoal, de rotina em relação à cateia. A gente organiza tudo. A gente organiza, a gente prepara, a gente separa material, separa questões para vocês, mas é óbvio que eu vou dizer aqui. O mais importante é o que vocês fazem, que é executar o que foi proposto aqui. E se executar, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Certeza absoluta, pessoal. A Alcateia, mais de 4 anos já. Mais de 4 mil alunos. Centenas de alunos aprovados, não só na educação, mas em polícia, em tribunal, em Ministério Público. A gente sabe que isso aqui funciona, é um método que funciona. Mas você não pode se perder ao longo do caminho na execução das metas. Você tem que ter foco, disciplina. E quando entrar nesse foco e disciplina, você vai perceber que tudo é rotina. Chegou, executou, terminou, acabou. Que inclusive é importante, né, para o concurseiro saber a hora de parar. Quando a gente está estudando, a gente às vezes não sabe. Às vezes exagera um dia e perde o outro dia por conta de cansaço. Aqui não. Terminou o que foi colocado para vocês, desliga a chave aí, né, do concurseiro, do estudante e vai fazer outra coisa. Dia seguinte você volta lá, liga essa chave e assim as coisas vão fluindo mais fácil, sem nenhum tipo de estafa, um cansaço que te atrapalha ao longo da preparação, tá bom? A semana 2, segunda-feira em diante, galera, essa semana aqui é a semana mais importante. Porque se você executar ela completa, certinha, nos dias propostos, você vai até o final da consultoria certinho. Vai até o final, vai até o final. E daí são as metas efetivamente de estudos. Eu vou te mostrar aqui na prática o que é uma meta de estudo. Vou pegar como exemplo uma outra turma, a C10. A gente está com uma turma de Alcateia da C10. Isso aqui é uma meta de estudo. A de vocês também, mesmo padrão, só, obviamente, adaptados aí, né, ao seu conteúdo. A gente já sugere a carga horária, a disciplina, o assunto separadinho para vocês e dá o passo a passo, pessoal, que até não tem erro. Leu aqui o roteiro, só executar. Olha o passo. Assista a seguinte videoaulas do curso tal da professora tal. Vai estar lá o módulo para você identificar, a aula para você identificar e o nome da aula. Então vai ser fácil, porque você pega esse dado aqui, entra na plataforma de videoaulas, identifica o professor, vai lá e assiste a videoaula. Assiste a videoaula, lembre-se sempre, acompanhando com o PDF. O PDF vai estar ali do seu lado, justamente para que você possa. Cadê? Deixa eu achar aqui minha meta novamente, pessoal. Pá, pá, pá. Deixa eu abrir a meta aqui. Só um minuto, gente. Acabou fechando aqui. Aí, prontinho. Foi lá, assistiu as videoaulas propostas, leu o PDF. Lembra, o ideal é você acompanhar a videoaula com o PDF, tá?
como se fosse uma única etapa. Em alguns casos vai separar, vai, mas deixa indicado isso para vocês. E depois, ó, o passo 3, vá para o caderno de questões e faça as questões sobre o tema que você acabou de estudar. As questões já estão aqui, ó. Você estudou fonologia? Você vai vir aqui, você vai clicar. Tá vendo que a hora que eu passo o mouse aparece um link ali embaixo? Pois é. Quando você clica nesse link aqui, ele já abre aqui automaticamente, ó, o site de questões e vai aparecer ali, né, as questões já separadinhas. Você tem que estar logado. Deixa eu entrar aqui no meu para dar certo. Aí, ó, agora eu estou logado, está na minha conta. Aí quando eu apertar aqui, a máquina funciona. Tá aí, ó. CE10, língua portuguesa, fonologia. Para vocês vai aparecer lá. SEDF, língua portuguesa, fonologia, conhecimentos pedagógicos, tudo separadinho, pessoal. Já separa as questões que são mais relevantes para vocês e você só vai executar. E como que você vai executar essas questões? Muita atenção e independentemente de ter acertado ou errado a questão, não importa, acertou ou errou, você vai vir aqui, ó, nos comentários, ordenar pelos mais curtidos e ler o comentário. Se possível, inclusive, aprimore o seu PDF com comentário. Por isso que eu falei para vocês, o método ele é integrado. As questões não servem só para ferir resultado. Com as questões que a gente passa para vocês, você vai ter mais um contato teórico com o conteúdo, através dos comentários das questões. E é igual eu falei, gente, independentemente de ter acertado ou ter errado, você vai vir aqui no comentário e olhar, estudar, aprimorar o seu material. Você vai fazendo aqui e vai anotando os erros, tá? Vai anotando. Fez as questões, contabiliza quantas que você acertou e quantas errou. Mas já nessa hipótese aqui, olha, são 39 questões separadas. Você faz as 39 e depois me passa o resultado. Como você me passa o resultado? Novamente entra a Mentorize. A Mentorize. Só que agora, o diagnóstico já concluiu, agora é meta de estudo, que vai começar lá na segunda-feira. Vem aqui, ó, metas diárias. Aí vai aparecer para vocês, ó, o que você estudou, a disciplina, o assunto, né? Aí você vem aqui, ó, preencher. Imagina lá, língua portuguesa, você fez 39 questões. Acertou quantas? Acertou 35 questões. Quanto tempo você demorou? E não foi só de questão, não, de tudo. O tempo que você demorou na execução daquela parte da meta. Ah, demorei 1h30. Você vem aqui e coloca pra gente. Demorei 1h30, porque eu quero gerir seu tempo também. Quero ver se você está demorando demais. Não pode demorar muito. Também não pode ser muito rápido. A plataforma vai me dando isso aqui para eu encontrar um equilíbrio. Fez lá, condicional, na parte de educação. Fez 40 questões, acertei 32. Fiz uma prova. Eu gosto muito de prova isolada de língua portuguesa. Vocês vão ver isso com frequência. Eu isolo a prova e coloco você para fazer uma prova do IADES inteira. Aí imagina que tinha 10 questões, acertou 7 questões. Coloca aqui, junto do tempo, enviou, pronto, encerrou a meta de estudo. Essa meta aqui, ó, de videoaula, PDF, questões, quando você faz a questão e registra a evolução na mentoria, você encerrou. Ah, e lembra aqui, ó, do PDF? Faça noções de PDF. Que PDF? Já está aqui para vocês, ó, separado. PDFzinho esquematizado, né, com o conteúdo que você estudou, para você poder acompanhar, já está separado. Quando for lei seca, também já vai estar aqui separado para vocês. Você não precisa ir buscar em lugar nenhum, não tem que fazer download de nada. Na meta que tem um roteiro, já tem o conteúdo de PDF que vocês vão usar. Beleza? Ótimo. Isso é uma meta de estudo aí da semana 2 em diante. E daí depois a gente segue sempre da mesma forma, por isso que eu falei, repetição, repetição, rotina, rotina. Meta 1, meta 2, meta 3, revisão. Meta 4, meta 5, meta 6, revisão. E assim a gente vai ao longo dos meses. Gente, é muito efetivo e é muito organizado, vocês vão perceber isso aí ao longo da preparação. Aí, último ponto que eu tenho que mostrar para vocês. Mentorize, eu te mostrei a plataforma. Você vai fazer o seu cadastro, né? Amanhã você faz seu cadastro. A gente vai deixar o link disponível no nosso grupo Telegram e você vai cadastrar no mesmo e-mail que você utilizou para compra, tá? Além disso, você vai fazer o diagnóstico e depois cadastrar o diagnóstico na Mentorize e no sábado fazer a anamnese, beleza? Informação importante. O cadastro dos alunos da Mentorize será realizado manualmente e de forma gradual ao longo da quinta e da sexta-feira.
Assim que a gente conseguir com todos vocês na mentoria, daí a gente avisa no grupo Telegram. Provavelmente amanhã já consegue, tá? Aí amanhã já avisa, ó, tá todo mundo na mentoria e pode entrar e incluir lá o gabarito diagnóstico. O prazo final para fazer diagnóstico, anamnese, galera, domingo, tá? Domingo, se você não conseguir fazer certinho quinta, sexta, sábado, no domingo você tem que me entregar tudo. Ao acabar o Fantástico, a gente vai lá e desliga o botão, tá bom? É o prazo que vocês têm aí para fazer tudo que foi proposto. Atenção, os dados dos diagnósticos de aprendizagem e da anamnese são de uso exclusivo da consultoria. Então, a gente não vai passar esses dados para ninguém. Eu vou ter acesso, minha equipe vai ter acesso, então fique tranquilo, escrevam com tranquilidade. Não haverá devolutiva desses dados, que serão utilizados apenas como referência para conhecermos melhor a turma e elaborar a estratégia da consultoria. Esses dados, a gente vai, ao longo da preparação, quando for fazer algum atendimento, a gente vai lá e pesquisa, tá? A gente vai lá e pesquisa. O diagnóstico de aprendizagem lá, aquele objetivo das questões, a gente utiliza ele para te comparar. Porque quando chegar lá no último mês, às vezes você vai estar ansioso pra caramba. A Lena, por exemplo, vai estar ansiosa e fala assim, Lena, deixa eu te mostrar, você entrou na Alcatel, você tinha 60% de rendimento em língua portuguesa, você está com 93%, então confia, entendeu? A gente mostra essa evolução para vocês lá no finalzinho. Aluno paradigma, é o último tópico, já libero vocês, tá? Eu também vou sair daqui e vou dar aula ainda hoje, pessoal. Tem uma turma do STM que eu tenho que encerrar hoje. Essa aqui, lembra que eu falei que vocês vão ter um farol para cada disciplina e cada assunto? Então, vou te explicar como surgiu esse método e como ele funciona. Eu sempre me incomodava muito com essa história. Acerta 80% que tá bom. Gente, isso nunca me desceu bem. Nunca gostei dessa história. Porque tem tema que é muito fácil, 80% é pouco. E tem tema que é muito difícil, que pode ser que 80% seja excelente. Mas vai ter variações. Vai ter variações. Então, um exemplo. Estatística aqui no Alcateia, tem alguns concursos que tem. Estatística, a gente tem uma média de 73, 74%. Então, o cara que fez 80%, ele é gênio, gênio, tipo NASA. Agora, em direito constitucional, aquele tópico lá de Sociediva Plus, sabe? A gente tem uma média aqui de 97%. Então, se você errar uma questão da nossa lista, já tá ruim, entendeu? Então, como que a gente vai conseguir aferir isso? A plataforma Mentorize. Porque eu vou colocar aqui, olha, uma programação nela, onde eu indico o chamado aluno referencial, o aluno paradigma. Como que eu chego até ele? Imagina um cenário que eu tenho 100 alunos daquele concurso, 100 alunos da Secretaria de Educação. E eu não quero só aprovar, eu não quero só que vocês estejam aptos a serem contratados, eu quero as melhores posições. Então eu vou focar nos 15 melhores alunos de cada turma. Vou pegar aqui do cenário de 100 alunos e vou calcular em cima do 15º colocado, e ele vai ser um referencial. A nota que o 15º colocado, né, tirar, ela vai servir de referência para todos vocês. Não precisa ser o primeiro colocado, gente. Não precisa ser o primeiro colocado, mas tem que ser em uma colocação onde você fique muito bem para escolher a escola que você quiser, a carga horária que você quiser, sem pegar a carga ruim, que fica lá um mês, carga de atestado médico de professor. Não, acabar com isso. Escola boa, regional boa, perto da sua casa, uma escola top. Para isso a gente vai mexer isso aqui, tá? Sempre eu vou te dar esse farol. Só que esse farol, ele serve da seguinte forma na plataforma. Se tiver em verde o seu resultado, preciso te mostrar isso aqui. Se tiver em verde, tipo isso aqui, ó. Vou abrir uma turma aqui. Daqui a pouco, essa vai ser a plataforma que vocês vão ver. Vai estar desse jeito aqui para vocês, cheio de cores, cheio de informações, de acordo com o que vocês forem avançando ao longo da consultoria, isso aqui vai, obviamente, mudando. Vai mudando. E quando você estiver olhando o seu painel, quando está verde dessa forma aqui, significa que você atingiu a nota igual ou superior ao referencial, ao paradigma, aquele aluno que você tem que alcançar. Então tá excelente, está verde, ok, não tem que fazer nada.
O amarelo é um alerta. Fala assim, ó, não precisa fazer nada, não tem nenhuma revisão específica, mas você tem que melhorar essa disciplina. Na próxima meta dessa disciplina, se empenhe mais porque precisa ficar verde. É só um alerta. Agora, pode acontecer de situações de estar vermelho. Deixa eu achar uma turma aqui. Aqui, ó. Por exemplo, nessa turma aqui, esse aluno que eu estou usando como referência, que é um aluno hipotético, tá? Ele está vermelho em ética no serviço público. O que que significa? Ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que fazer revisão. Ele vai parar toda a sequência das metas que ele está fazendo e corrigir imediatamente a falha que ele está tendo aqui em ética, tá? E pode ser que a gente tenha variações maiores, porque eu estou olhando disciplina. Mas tem que rever a disciplina inteira? Não tem, pessoal. Vou te dar um exemplo aqui, olha, de direito administrativo. A gente entra ali na plataforma, busca direito administrativo e vai mostrar para a gente que existem variações que acontecem dentro de cada disciplina. Deixa eu pegar uma turma maior aqui. Pá, pá, pá. MPU. Olha só. Ah, não tá. Pessoal, infelizmente, como a gente está subindo a atualização, não está aparecendo aqui o assunto. Mas essa correção ela deve acontecer essa noite. E o que acontece? Quando você clicar aqui, olha, em disciplina, a gente já separa os assuntos para vocês. Então fica muito mais fácil. Você vai ver lá, por exemplo, em tendências pedagógicas, o que que você tem que ver. Na parte de legislação, qual que é a legislação que você tem que corrigir. E não ela completa, tá? E não ela completa. Beleza? Então, para isso que serve esse referencial de paradigma. Eu vou alcançar isso aqui, tá tudo bem, tá verde, segue minha vida. Ficou vermelho, refaz. Refaz até corrigir e alcançar a performance que a gente estabelecer. Esse é um paradigma, é um referencial virtual mesmo, tá? Não vai ser João, Maria, não vai ser Luana, Karen, tá? Porque ele é variável, tanto a turma geral, quanto por disciplina, quanto por assunto, a gente estabelece um paradigma diferente, dependendo do resultado dele. Beleza? Gente, é isso. Eu sei que tem muita informação nessa primeira reunião, por isso que ela fica gravada, tá? Para quem, né, tiver algum ponto de dúvida, retornar na reunião. E além disso, eu faço diversos tutoriais que aos poucos serão jogados, disponibilizados para vocês lá no grupo Telegram. Exemplo, a Mentorize, a gente vai repetir com vocês no grupo Telegram como que se faz o cadastro. Outro, diagnóstico. A gente vai subir também um vídeo lá no Telegram, onde eu falo novamente do diagnóstico, reforço com vocês a necessidade de fazer e como fazer, tá? Então tenham calma, primeiro dia é muita informação, mas daqui a pouco você entendeu o método, é só repetição, só rotina. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer abrir o microfone, usar o chat? Deixa eu ver aqui. Ah, Tá, a Regiane chegou atrasada, ela vai rever a reunião, porque a gente já falou sobre isso, tá, Regiane? Não são vídeos completos, você não vai ficar assistindo aleatoriamente. Ah, eu quero entrar ali e assistir agora a língua portuguesa. Você pode fazer por conta própria, mas daí você está fugindo do método, está fugindo da ideia que a gente propõe, tá? Você vai executar o que a gente colocar no roteiro. Sobrou mais tempo, você quer fazer alguma coisa? Gente, somos todos maduros. Pode fazer? Pode, tá? Mas a nossa obrigação em relação ao que estará postado na plataforma são das videoaulas em que a gente colocar no roteiro. Muita coisa a gente está em gravação, está atualizando também algumas videoaulas, isso aos poucos vão subindo. Agora, o que eu colocar no roteiro, gente, pode ter certeza, vai estar lá e você vai concluir da forma que a gente colocou, tudo bem? Agora, o curso, o nosso e qualquer outro ainda pré-edital, ele está em processo de gravação e aos poucos a gente vai subindo lá. Essa é a ideia da consultoria, né? Porque se fosse para estudar, gente, aleatoriamente, pegar ali uma videoaula, eu quero hoje assistir uma aula da Madá. Eu quero hoje assistir uma aula da Fabiana. Quero hoje assistir uma aula do Thiago. Aí não precisaria de consultoria. A gente voltaria à grande dificuldade da maioria das pessoas, que é organização. E por que que é difícil pra gente? Porque a gente tende a estudar o que a gente gosta mais e deixar de lado aquilo que a gente tem dificuldade. Com a gente aqui não, gente. Você vai saber o que você tem que estudar a hora que cair a meta. Caiu a meta ali de madrugada, normalmente a gente vê de madrugada, porque tem gente que acorda de madrugada para estudar, a gente sabe dessa realidade. A gente vê ali, caiu ali,
LC 840. Não tem como fugir, tem que executar. Você vai lá, executa e traz o resultado para a gente. Beleza? Galera, o Max. Gostaria de saber sobre o tempo. Eu tenho 3 coordenações durante a semana e trabalho no outro horário. Max, é o seguinte: é, cada um, né, tem uma realidade diferente, e também tem família, trabalho. O que que eu tô falando para vocês? É leve o nosso começo, mas vocês precisam, né, ter pelo menos um turno ali separado para dedicar ao Cateia. A maioria das metas que a gente coloca para vocês vão ter aqui por volta de 3, 4 horas diárias? Não. Nesse começo, lembra que eu coloco ali uma carga de 4 horas, você divide em 2 dias. Divide em 2 dias. Então dá para fazer numa boa. Max, outra coisa, videoaula, acelera. Videoaula a gente assiste acelerado. Ah, professor, eu não dou conta. Tem que ir treinando isso. Você começa com 10%, depois vai para 20%, daqui a pouco 1,5%, você vai conseguir assistir a aula de todos os professores. E não é só pela gestão de tempo, viu, Max? Todas as coisas que eu estudo sobre acelerar a aula nos últimos tempos, ela também funciona muito para retenção de atenção. Quando a gente acelera uma videoaula, só por sair a voz fora do padrão que a gente está habituado do dia a dia, já chama mais atenção da gente, a gente fica mais concentrado, porque a gente sabe que se a gente desviar um pouquinho a atenção, a gente perde aquele pensamento linear que estava sendo construído, ok? Max, 3 coordenações na semana, é a realidade, eu acho que de praticamente todo mundo que está com 40 horas na secretaria, né? O que pode acontecer também na realidade de cada um? Às vezes, eu proponho a meta na segunda, mas você não consegue executar na segunda. A terça fica pesado, final de semana. Final de semana, coloca tudo em dia. O ideal é não deixar virar atrasos de uma semana para outra. Agora, dentro da mesma semana, Max, dentro do tempo que você tiver, você pode ir adaptando. Eu costumo dizer para alunos que têm uma realidade parecida com a sua, para acalmá-los em relação à ansiedade, da seguinte forma: o fato da gente lançar uma meta naquele dia não significa necessariamente que ela tem que ser executada naquele dia. Você tem que seguir a ordem. Se eu coloquei meta 1, meta 2, meta 3, daí você atrasou a 4. Quando eu jogar a 5, você não pode executar diretamente a 5, você tem que executar a 4, sempre respeitando o sequenciamento por conta dos pré-requisitos de aprendizagem que a gente vai criando ao longo da consultoria, tá? Mas é isso, aproveite os finais de semana quando o negócio apertar. Quando tem feriado, gente, em turma pré-edital, a gente não coloca meta, somente para quem está com meta em dia poder descansar, quem não está para poder recuperar. O edital não sendo publicado em julho, a gente vai dar um recesso para vocês em julho também, para que vocês possam, né, eventuais atrasos, colocar tudo em dia. Então a gente vai criando esses gaps ao longo aí da consultoria, sempre observando os rendimentos, tá? Por isso que eu tenho a plataforma para tomar essas decisões. Porque se tiver todo mundo com meta em dia, aí aos poucos eu vou forçando mais um pouquinho, entendeu? Vou tendo essa realidade aí da turma ao longo da consultoria. Mas eu posso te garantir, é muito mais leve do que o presencial, porque a carga horária que a gente vai pegar aqui é bem menor, tá bom? Só para você ter uma ideia, eu já programei a segunda-feira. A segunda-feira eu acho que deu 3 horas e meia. 3 horas e meia você divide na segunda e na terça-feira. Aí, gente, eventualmente, publicou edital, aqueceu o concurso, eu aperto. Isso tem que ficar muito bem alinhado entre a gente. As coisas começarem a esquentar, eu tenho que dar uma apertada nas metas para a gente concluir conteúdo, para dar tempo de revisar depois, de fazer simulados, né? E a gente cumprir todo o método, né? Toda a técnica que eu proponho para vocês. Beleza? Tá. A Regiane foi nossa aluna no Alcateia passado. Ótimo, Regiane. Agora eu tô lembrando do nome. A Cristiane, ela foi aluna nossa. Depois o Paulinho entrou com a gente, né? Paulinho que é um queridão. Cara, que menino de coração bom. Cris, muito feliz de você estar aqui com a gente de novo, tá? Muito feliz mesmo. E gosto muito do seu filho, né? O Paulinho, ele passou na PMDF e é um garoto aí que eu gostei muito de acompanhar ao longo desses meses. Se tudo der certo, agora vai passar no CFO também da PMDF. Beleza? Gente, eu acho que é isso. A Patrícia pergunta se ficou gravada, tá? Vai ficar amanhã a gente disponibiliza para vocês
que vai passar por uma edição para ficar um pouco mais enxuta, a gente sobe para a plataforma e avisa para você. Fala assim, ó, a reunião está pronta, pode acessar lá. Te explica direitinho onde tem que acessar, viu, Patrícia? E também vai ter os tutoriais aí ao longo da noite. Perfeito. Gente, acho que é isso, tá? Lena, a gente não tem data para término, não. São 6 meses ou até a data da prova. Imagina que publica antes. Se publicar antes, né, a gente vai lá e dá uma acelerada, tá bom? Agora, o limite mesmo, se não houver publicação, são limites de 6 meses. Por isso que eu falei, não é uma alcateia para desesperar, para ficar preocupado com o tempo. Não, a gente propôs algo maior, porque nossas consultorias normalmente são de 3 meses. 3 meses. Só que como a gente vai ter feriado, vai ter recesso em julho, daí a gente estendeu um pouquinho mais, até para as metas não ficarem pesadas, tá? Então a gente quer fazer uma coisa, igual a gente está fazendo com Nova Cap, funcionou muito bem. A gente fez isso, está fazendo isso com a Secretaria de Desenvolvimento, a CDES, está funcionando muito bem, que é uma consultoria mais leve, tá? Mais leve para vocês. Fechou? Galera, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela confiança novamente no projeto, especialmente a vocês que já foram alunos da Alcatel, já foram, né, contrato temporário, aumentaram a nota aí. Fico feliz de estarem de volta e vamos aumentar novamente, tá? A ideia é deixar vocês cada vez mais preparados para a prova, ok? Gente, um abraço a todos, tenham todos uma boa noite. Precisou da gente? Suporte. Nosso suporte ao nosso canal oficial para poder auxiliá-los. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau.